Final de jogo no Maracanã, vitória do nosso Mengão queridão, uma excelente vitória do mais querido do Brasil, Flamengo 3-0 para cima do Volta Redonda, o Tite que entrou com um time mesclado, um time totalmente, pode dizer assim, misto, com alguns jogadores que são considerados titulares da equipe titular e outros jogadores que sempre estão aí no banco de reservas. Inclusive o placar foi aberto aí com Gabriel Barbosa no primeiro tempo, com uma assistência para aquele passe sensacional de Luiz Araújo. Gabigol abrindo o placar 1-0 para o nosso Mengão queridão. Acabou o primeiro tempo, técnico Tite continuou com o mesmo time no segundo tempo, depois fez algumas substituições, é claro, colocando jogadores titulares, considerados titulares, principalmente Arrascaeta, Gerson. Tem situação também, vou falar para vocês, e eu vou falar aqui para vocês, o que joga o Arrascaeta é sensacional. Tá aí, então colocou o Pedro também, o Pedro, inclusive, cobrança do pênalti de Pedro, muito bem parecida com a que Gabigol perdeu contra o Vasco. Quando o Léo Jardim se adiantou, se antecipou na cobrança de pênalti de Gabigol, só que o árbitro, em relação ao jogo contra o Vasco, o árbitro não voltou. Hoje, a cobrança do Pedro, daí então o Paulo Henrique, o goleiro do Volta Redonda, se antecipou. Daí então o árbitro voltou, o Pedro novamente cobrou e converteu. Segundo gol do nosso Mengão queridão. E o terceiro gol do Flamengo saiu com uma linda jogada, um lindo passe de Arrascaeta e uma linda jogada de Ayrton Lucas. Tá tirando ali da defesa, na hora que ele recebe do Arrascaeta, tirando da defesa e joga pro fundo do barbante, selando 3-0 para o nosso Mengão queridão. Mas eu volto a falar, aí que você não só reclama. Não é só reclama não, gente, mas precisa melhorar muita coisa. Precisa melhorar muita coisa ainda. Apesar de ser um time que tem jogadores com alto potenciais individualmente, mas o time ainda, eu acredito que o time ainda esteja muito perdido em campo e precisa acertar muita coisa. Precisa acertar muita coisa. O Tite precisa acertar. Inclusive, eu trouxe um vídeo hoje falando sobre isso, que a diretoria do Flamengo vem cobrando ao técnico Tite, para que ele possa fazer esse time milionário jogar. Jogar mais. Não estou falando só porque o Flamengo venceu de 3-0, Volta Redonda. Não tá bom, não. Excelente vitória. Show de bola, sensacional. Mas tem muita coisa ainda que precisa realmente acertar e o técnico Tite sabe disso. O técnico Tite sabe muito bem disso. Bom, placar 3-0, Mengão queridão vencendo, subindo na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Nesse exato momento, o Flamengo, nesse exato momento, assume a segunda colocação do Campeonato Carioca. Fluminense, que é o primeiro colocado com 17 pontos. Depois vem o Flamengo na segunda colocação com 15 pontos. Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 14 pontos. O Vasco na quarta colocação, 12 pontos. Botafogo na quinta colocação com 11 pontos. Boa Vista Madureira está com 10 pontos. Boa Vista na sexta colocação com 11 pontos. Também o mesmo pontuação do Botafogo. Madureira na sétima colocação com 10 pontos. Assim como também o Portuguesa na oitava colocação com 10 pontos. Volta Redonda continuou com 8 pontos, está na nona colocação. Bangu, adversário do nosso Mengão queridão, na próxima quinta-feira, está na décima colocação com 5 pontos. O Bangu é o próximo adversário do Flamengo. 11ª, Sampaio Corrêa com 1 ponto e Audax na 12ª e última colocação aí, com 0 pontos, ainda nenhum ponto conquistado. Tá aí, a tabela de classificação do Campeonato Carioca. Dependendo da rodada, agora no meio de semana, o Flamengo pode assumir a primeira colocação do Campeonato Carioca, da tabela aí da primeira fase, que é a Taça Guanabara. Vamos em busca dessa vitória contra o Bangu, mas eu volto a falar, o Flamengo ainda precisa acertar muita coisa. Melhorou muito depois da entrada do Gerson, Pedro, Arrascaeta, melhorou muito, realmente, de fato ali. O Flamengo mais ainda precisa acertar muita coisa. E a gente vai seguir forte aí com tudo. Mas fica à vontade, deixa nos comentários. Você gostou da vitória do nosso Mengão queridão?
3-0 pra cima do Voltaço. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto e é nóis!